Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Graças a Deus, estamos aí na semana especial, a unção. E essa unção vem para a libertação, salvação, cura, restauração, despertamento espiritual. E é muito importante entendermos também que palavras liberam destinos. É o famoso texto que eu sempre estou lendo aqui de Provérbios 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É interessante que em cada palavra que você profere, preste bem atenção nesse aqui, ouvinte, que isso aqui pode ser uma revelação para mudar a sua vida, para você realmente se alinhar com a palavra de Deus. Em cada palavra que você profere, um destino é ativado. Palavras têm poder. Então vou repetir para você aprender. Você que não aprendeu, preste atenção nos ensinamentos, na instrução, a instrução que vai fazer a diferença se você entender a instrução e colocar em prática. Em cada palavra que você profere, um destino é ativado, seja sobre alguém ou seja até mesmo sobre sua vida. É isso mesmo. Por isso que é crucial estar atento ao que você está dizendo. O que você anda falando? O que você anda falando de você ou de alguém? Preste atenção. Preste muito atenção, porque está na Bíblia aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso está deixando bem claro que a nossa fala é um instrumento poderoso para abençoar, mas também pode ser usado para amaldiçoar. Se nós lemos aqui no livro de Tiago, capítulo 3, ele nos ensina a importância de abençoar as pessoas e não de proferir sobre maldições. Cada vez que você abrir sua boca, a orientação bíblica é que o que saia dela sejam palavras que abençoam, que impulsionam vidas, liberando destinos por intermédio de tudo aquilo que você diz. Provérbios 12, 18 nos alerta: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Mas a língua dos sábios traz a cura. Que hoje, meus amados e amadas ouvintes, sim, que hoje seus lábios, os meus lábios, né? Que hoje os seus lábios sejam instrumentos de Deus, trazendo cura e vida para aqueles ao seu redor. E lembre-se de uma coisa: suas palavras têm o poder de liberar destinos. Sabe você que é mãe ou pai? Somente as mães, que elas falam um pouquinho mais que os pais, geralmente, né? Então, sabe aquela mãe que diz assim pro filho: filho, você não vai ser nada na vida. Isso é negativo, isso é prejudicial para aquela criança. Ou até um filho adulto já que está desorientado e você ainda fica falando desse jeito, piora a situação. Sabe quando você fala pro filho: filho, nós somos pobres, a mãe não pode comprar isso, esqueça isso, isso também é ruim, isso é prejudicial, você está bloqueando a mente dessa pessoa, está dizendo o seguinte: ó, não tem jeito. Então veja o que está acontecendo na tua vida se não é resultado daquilo que você fala. Preste atenção, isso é muito forte, que está na Bíblia, pessoal. Se está na palavra, temos que entender esse negócio, entendeu? Vou ler de novo, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada. Pode notar, numa discussão fervorosa, um mal-entendido, um conflito entre pessoas, que a pessoa fica ali bem raivosa, vamos usar esse termo, e ela começa a falar palavras, briga de casais, então misericórdia, né? Você começa a falar, um tacar palavras no outro, né? E palavras machucam, às vezes mais do que uma agressão física, que também é perigoso e não pode, né? Mas palavras machucam. Então preste atenção no que você anda falando. Veja como é que está a tua vida espiritual, veja como é que está o teu casamento, veja como é que está as suas finanças. Tem gente que está mal das pernas financeiramente porque eles amaldiçoam com a sua boca. Eles dizem assim: meu salário não dá para nada.
No século XXI tem gente que ainda fala isso. Meu salário é uma miséria, meu salário é isso. Então eles ficam praguejando o próprio salário. Por isso que você não vai para frente. Por isso que o seu salário não dá para nada. Porque você está profetizando que não dá para nada. Então reveja aí. Reveja o que você anda falando aí e bota ordem aí na vida aí. Estamos aqui para isso. Semana, a unção é isso. A unção vem através de bons ensinamentos da palavra de Deus. Então lembre-se, suas palavras têm o poder de liberar destinos. Ore a Deus pedindo saúde e bênçãos sobre sua família e sobre as suas finanças. E acredite que tudo dará certo porque o Senhor está com você. Então, olha que frase linda que eu separei para você. Use suas palavras para pedir a Deus um futuro de bênçãos. Ou um dia de bênçãos. Então reveja. Se for sair uma palavra negativa, fecha a boca, meu. Boca fechada é melhor do que boca aberta para ficar falando bobagem. Preste atenção. Não adianta você ler a Bíblia, orar e dizer que serve a Deus, mas se as tuas palavras estão totalmente fora da casinha, fora das 4 linhas aqui da nossa Constituição maior, que é a Bíblia Sagrada, a Constituição espiritual para nós. Entendeu? Está fora. Tá fora, não está batendo, essa conta não fecha. Não tem sentido eu dar glória a Deus, aleluia, e louvar e pular e virar de ponta cabeça, mas se no dia a dia só palavras negativas. Então tá cheio de cristãos que não sei se eles estão firmes com Jesus, porque é muito negativo, é muito pessimista. Tá cheio. Perto da gente, onde eu vou, tem gente desanimada, né? E só fala palavras negativas, palavras pessimistas, desanimadoras. Então, cuidado. Se você não está bem, será que não é você que está jogando contra você mesmo? Com palavras negativas? Aí o inimigo tira proveito? Pense nisso. São pérolas de sabedoria, pequenas reflexões para abrir a sua mente para entender que você pode melhorar quando você fala boas palavras. E a pergunta é: o que tem saído de seus lábios? Palavras de bênção ou de maldição? Pense nisso. E corrija a rota. Pense nisso. Porque é muito importante isso aqui. É muito importante. Tudo que nós falamos vai ter um retorno. Palavras. Palavras trazem vida. Palavras trazem saúde. Mas palavras negativas ou ruins também vão trazer coisas ruins. Então aprenda a abençoar. Abençoe a sua vida. Abençoe a sua vida com boas palavras, abençoe os seus filhos, você que tem filhos, seus netos, abençoe as suas finanças, você que é um assalariado, abençoe. Fala, o meu salário é uma bênção, profetiza coisa boa para a área das finanças, sim, isso é importante, eu acredito nisso, isso que eu estou ensinando, entendeu? Aprenda a abençoar, você que vive de uma aposentadoria, por mais que seja um salário, sei lá, um salário mínimo que seja, mas abençoe, fala, obrigado, Senhor, pelo meu salário, obrigado por essa aposentadoria, obrigado, Senhor, porque quando você agradece, multiplica, você está abençoando. Entendeu? É isso. Muitos não sabem disso. Muitos estão com a vida travada por causa disso. Casamento, então, nem se fala, né? Às vezes o casamento está uma situação delicada. Por quê? Porque a pessoa só fica falando mal do seu casamento. Só fica falando mal do seu cônjuge, seu marido, da sua esposa. Então isso é ruim. Isso é muito ruim quando a pessoa... Quando eu vou cortar o cabelo, né, eu fico só observando os falatórios no salão lá. Principalmente salão, principalmente cabeleireiros, né? Na barbearia também, mas... né? Você fica só escutando ali, né? E o pessoal fala como se ninguém estivesse ouvindo, né? Um falando uma coisa, falando outra. É bem interessante esses ambientes, né? Que são bons ambientes, mas às vezes tem gente que vai lá, o profissional que está cortando o cabelo, que está fazendo ali, acho que à tarde ele sai com a cabeça quase fazendo batuque, assim, de tanto ouvir, de tanto lamento, né? É por aí, né? Então, isso aqui é importante eu falar isso aqui.
É importante, porque você acha que ser cristão é quando você tem 1h30 de culto, de adoração, e depois os outros dias da semana você é outra pessoa. Por isso que tem muitos cristãos fracos, por isso que tem muita gente doente espiritualmente. Por quê? Porque elas estão fazendo errado. Elas não estão praticando os princípios básicos da palavra de Deus, né? E uma delas é palavras de fé. Fale mais de fé, fale mais de possibilidade, fale mais de saúde, fale mais sobre cura, fale mais sobre alegria, fale de coisas boas. Coisas boas atraem coisas boas. Ambientes também. Às vezes você está num ambiente com pessoas bacanas, legal, aquilo fica gostoso, fica maravilhoso. Então o ambiente, a atmosfera, né? A atmosfera da fé. A fé precisa ter uma atmosfera da crença, da fé, da possibilidade, do milagre. Você precisa de um milagre, então já se veja, já dentro do milagre, a coisa já aconteceu, já fluiu. Então declare, profetize. Começa a falar, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, hoje vai ser um dia extraordinário. Se você já me ouve de manhã, se você ouvir de noite essa palavra, fala, vai ser uma noite maravilhosa. Se ouvir de noite antes de dormir, você fala, eu vou dormir bem, vou descansar bem, porque Deus está comigo e eu estou na palavra de Deus. É isso, minha gente, palavras têm poder. Fale coisas boas, que coisas boas vão atrair. Muitas pessoas dizem assim, o universo trabalha a seu favor, mas nós falamos diferente. O Espírito Santo trabalha a nosso favor quando você está alinhado com os projetos de Deus, quando você está alinhado com a palavra de Deus. A prova disso que o próprio Jesus, o nosso amado Jesus, nosso Salvador, ele diz, foi escrito aqui em João capítulo 15, para você ver essa conexão forte. João 15, o verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que forte isso aqui, Jesus que está falando isso aqui, pessoal. Foi escrito em João capítulo 15, verso 7, se vós estiverdes em mim, quer dizer, em Cristo, e as minhas palavras, ou seja, as palavras de Jesus está em nós, pode pedir o que você quiser, que vai ser feito. Rapaz, que coisa forte isso aqui. É coisa boa, em nome de Jesus. Então nós já declaramos nesse início de programação, saúde para você. Saúde física, saúde nas suas emoções, saúde nos ossos, saúde no sangue, saúde no coração, saúde nos rins, no fígado, no intestino, no pâncreas, na vesícula, saúde nos pulmões, saúde na sua memória, saúde nos seus ouvidos, saúde nos seus olhos. Nós declaramos uma unção de milagres através do poder da palavra profética, a palavra da fé que vai mudar destinos. Receba esta palavra. Seja impactado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos. Aleluia. Receba o teu milagre. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Mensagem de Deus para o seu coração. O poder da unção. Estamos falando a importância da unção. Estamos com muita fé, com muita expectativa, porque a unção de Deus, quando ela se manifesta, pessoas serão curadas, a salvação se manifestará, o favor de Deus, a graça de Deus se manifestará. Então, o poder da unção do Espírito Santo. Que seja esse momento de reflexão, venha despertar você. No livro de Isaías, capítulo 61, o verso 1, olha que lindo esse texto. Diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha que lindo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Mas ele diz, o Senhor me ungiu para pregar
boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quero destacar novamente o início aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Em Atos, olha só que interessante, em Atos capítulo 10, verso 38. Tá muito interessante essa palavra. Preste atenção, porque no final desta reflexão eu quero orar com você, crendo que estamos debaixo de uma unção sobrenatural para milagres criativos, para milagres extraordinários. Em Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amados, é muito interessante essas passagens bíblicas, porque a unção do Espírito Santo, ela é marcada do poder de Deus sobre aqueles que ele escolhe. Esta unção está disponível para você. Não é apenas para quem está na linha de frente, vamos assim dizer, como pastores, mestres, apóstolos, profetas, né, os 5 ministérios. É justamente para todos os filhos e filhas de Deus. Ou seja, esta unção, ela nos separa, ela nos capacita. Esta unção, ela vem para nos impulsionar a realizar. Preste bem atenção. Esta unção vem para nos impulsionar, para a gente realizar o que humanamente seria impossível. Ou seja, você precisa fazer algo, humanamente você parece que não vê possibilidade, mas quando você está debaixo da unção do Espírito Santo, ele te capacita, aleluia, ele te dá sabedoria, ele te dá força. Então, onde há unção, preste bem atenção, onde há unção, haverá transformação, haverá libertação, haverá vitória em nome de Jesus. Então, 1 Samuel 16:13 diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha que interessante. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Davi recebe essa primeira unção. Davi, ele teve aqui 3 unções. Teve essa unção para iniciar, quando Deus o escolheu entre os seus irmãos para ser o futuro rei da nação de Israel, certo? Depois ele teve uma outra unção quando ele foi governar Judá, e depois a terceira unção quando ele governou toda a nação. Então eu acredito que existe níveis de unção. Existem níveis que Deus ministra sobre uma pessoa conforme a tarefa que ela tem que desenvolver, conforme o projeto que Deus coloca na vida daquela pessoa. Às vezes você olha alguém fazendo algo para Deus, não, e diz, como é que essa pessoa consegue? Por quê? Eu creio que Deus deu uma unção para aquela pessoa, uma unção para aquele ministério, uma unção. Nós estamos ministrando a palavra há muitos anos, né? 30 anos pregando o evangelho, pelas ondas amigas do rádio, há 21 anos. Né? Ou seja, o que é isso? É uma unção que Deus nos deu, é uma unção. Não é apenas uma programação de rádio, é um ministério, está acima de tudo isso. O rádio é apenas um instrumento para chegar até você a nossa voz. Ou a internet também, que faz com que essa programação do rádio vá para milhares e milhares de pessoas. É isso. Então é a unção. Então quem sabe hoje Deus está te ungindo para uma missão que só você vai fazer, mas porque Deus vai te dar essa unção. Deus vai ungir você, Deus vai capacitar você. Então preste atenção numa coisa importante. A unção, preste bem atenção, atente os seus ouvidos para isso aqui, para você entender bem isso aqui. A unção não vem de títulos e posições. Não pense que ter título
no sentido de posição, de pastor, de profeta, de isso ou daquilo. Irmão, preste atenção, você que é muito cristão aí, preste atenção, é para você que eu estou falando, preste atenção. Título não dá unção, tá? Tem muita gente que tem título, mas não tem unção de Deus. Tá mais seco, muito seco, espiritualmente falando, entendeu? Então a unção não vem de títulos ou de posições, mas da presença de Deus. Davi, quando recebe essa unção de Deus, ele não tinha título, ele não tinha posição, ele não era conhecido na nação toda, mais ou menos conhecido na família e ali no bairro dele, né? No vilarejo ali, entendeu? Mas quando Deus dá uma unção para alguém e Deus quer que essa pessoa fique sendo notada, isso vai acontecer, mas esse é com Deus, não é coisa humana, não é uma estratégia de marketing. Não é uma estratégia de divulgação, de propaganda, não. O próprio Deus, ele vai pegar aquele que está lá escondidinho e vai ministrar uma unção naquela pessoa. E Deus vai dizer, aquele lá, que ninguém está dando nada para ele, é aquele que eu quero. Está entendendo? É assim que Deus faz. Deus faz diferente das estratégias humanas. O humano, ele escolhe quem? Aquele que parece que é mais bonito, aquele que tem posição, aquele que sabe falar bonito. Mas Deus não vai nessa ótica. Deus escolhe quem Ele quiser, tá entendendo? Todos são importantes, mas é Deus que chama, Deus que unge. E na história de Davi a gente vê o quê? Que Davi, ele era o menor da casa, ele era o menor. Pela ótica humana, nem pelo profeta, pelo sacerdote, o sacerdote estava errando já, na hora da escolha do futuro rei. Deus que mandou ele ir lá, vai lá na casa de Jessé, lá tem os filhos dele, dentre os filhos dele tem um que eu já escolhi. Então Deus já tinha escolhido, mas o homem de Deus não sabia quem era, entendeu? Porque Deus disse assim, o homem vê o externo, o exterior, mas eu vejo o que está dentro do coração, o interior. Eita glória, hein? Isso é forte, né? Então Davi, ele era o menor da casa, mas foi escolhido e foi ungido. Por quê? Porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era diferente dos seus irmãos. Ele era diferente dos irmãos dele, dos mais velhos. Entendeu? É isso. Então não se preocupe não. Não se preocupe não com as pessoas que olham para você e não dá nada para você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não esquenta a cabeça não. Se você está firmado nas promessas do Senhor, se você está firmado em Cristo, né? Se você está buscando seguir a Jesus, é Ele que vai honrar você, Ele que vai ungir você. Por quê? Quando o Espírito Santo unge, ele muda a história de uma pessoa. Meu Deus do céu, ele muda. Você fala, não acredito que aquele fulano está lá. Pois é, mas foi algo de Deus. Entendeu? Não foi uma estratégia humana, não foi uma preparação técnica humana. Foi algo sobrenatural, meu amado. Então eu quero dizer para você que está entendendo a palavra, não importa onde você esteja, se Deus te escolheu, Ele mesmo te levantará com poder. Estou falando de poder de Deus. Aí Deus pode dar outras coisas também, com certeza, entendeu? Mas a unção vem de Deus, não é humana. Pela parte humana, Davi não seria o escolhido. Se fosse pela regra, seria o quê? Seria o irmão mais velho de Davi, que seria escolhido. Mas Deus não, eu falo assim que Deus ele quebra certos protocolos, né? Ele muda. Deus pode fazer isso, porque Ele é Deus, né? Deus pode, né? Tá entendendo? Outra coisa importante, a unção traz poder e autoridade espiritual. Se você não tem unção e autoridade espiritual, não entre em certas batalhas que você vai se dar mal. Entendeu o que eu estou falando? Compreendeu? Porque existem batalhas, né? Batalhas espirituais. Entendeu? Eu lembro de um episódio, né? Isso há muitos anos atrás. É coisa de, deixa eu ver, mais ou menos uns 30 anos atrás. Faz tempo isso. Uma certa pessoa, ela gostava muito de orar na casa das pessoas. E aí o pastor, que era o nosso discipulador, ele disse assim, irmãos, tem que tomar cuidado. Deus te chamou para ficar indo na casa dos outros orar? Não, aí a pessoa, não, eu vou porque eu quero e não sei o quê. Aquelas pessoas que às vezes não querem ouvir uma pessoa mais experiente. E não podia proibir aquela pessoa de fazer isso se ela quis ir. Um dia ela foi numa casa, isso aconteceu. Ela foi numa casa lá
e tinha uma pessoa perturbada, endemoniada. Mas aquela pessoa não tinha autoridade para aquilo, mas levou uma surra do endemoniado. Tá entendendo? Não é engraçado, mas tem que dar um... Por quê? Aquela pessoa achou que ela podia ir saindo orando para todo mundo aí. Então, muito cuidado você que às vezes acha que em nome de Jesus você pode fazer o que você quiser. Depende. Deus está te dando direção? Porque você vai ter retaliação se você não tiver uma unção para isso. Você vai ser retaliado no mundo espiritual. Por isso que muitas pessoas que se envolvem na área da intercessão, elas são muito retaliadas, porque às vezes ela não tem essa autoridade para isso. Ela não está capacitada para aquilo. Ela se envolveu porque não tinha ninguém para ir, aí o líder colocou aquela mesma, sem preparo, sem entendimento espiritual. Aí vai dar problema, gente. Escute o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, eu já tenho um pouquinho de experiência para ensinar sobre isso. Entendeu? Existem níveis de unção, mas existem batalhas também. Então reveja, talvez você está aí, você está aí, meu Deus, eu oro para os outros, ajudo no grupo de intercessão, mas às vezes não é para você estar lá. Eu não estou dizendo que você não pode orar, não é isso. Eu estou dizendo que às vezes você está envolvendo, entrando em lugar que não é para você. Entendeu? Como eu tenho uma visão pastoral, então eu tenho muito equilíbrio nisso. A gente acerta algumas coisas, erra outra, a gente é humano, né? Mas uma coisa eu te digo, não adianta a pessoa tá precisando de alguém para interceder, vai você mesmo. Aí coloca uma pessoa despreparada, não tem conhecimento bíblico, não tem a unção de Deus, meu amigo, vai dar problema para todo mundo, entendeu? Preste bem atenção no que eu estou ensinando. Isso aqui é para alinhar as pessoas, não é assim, vai, Deus me capacite, cuidado. É um alerta aqui debaixo da semana dessa unção. Então, a unção traz poder, autoridade espiritual. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, a unção transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Tá entendendo? A unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa vai transformar aquela pessoa comum em um instrumento de Deus, algo extraordinário. Pedro, por exemplo, eu tenho falado dele no apóstolo Pedro. Pedro, antes temeroso, tornou-se um pregador ousado após ser cheio do Espírito. Gente, é isso aí mesmo que você está ouvindo. Então, a unção não é apenas para sentir, porque tem gente que fala, eu não senti, mas não é para sentir, é para agir, é para curar, libertar, falar com ousadia e viver em santidade. Quando o Espírito te unge, meu querido e minha querida, você passa a andar com autoridade espiritual e os céus cooperam com você. É outro nível, meu irmão, é forte isso aqui. Outro texto legal aqui que a gente está utilizando, Isaías 10:27, a unção despedaçará o jugo. A unção despedaçará o jugo, né? Vai destruir o jugo. Ou seja, a unção, ela quebra jugos e muda atmosferas. Eu venho falando isso aqui há muito tempo. Atmosfera dos milagres. Atmosfera tem que ser ativado. Eu quero profetizar para você que crê, está recebendo a palavra, que haja uma ativação espiritual na sua vida hoje. Haja uma ativação espiritual, milagres aconteçam na tua vida e através de você, você venha a ser também um provocador de milagres. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo quebra, minha gente, as cadeias. A presença do Espírito Santo quebra cadeias que o esforço humano não consegue romper. Então tem coisas no campo espiritual, não se ganha na força do braço, não se ganha no discurso, é debaixo do poder de Deus que vai romper, é através do poder de Deus. Então a unção, preste atenção nisso aqui, pode notar, você que está me ouvindo aí, você pode notar como o teu ambiente está mudando para melhor, tá ou não tá? Eu sei que está em casa, no trabalho, em alguma loja, em algum lugar, a presença, se você está recebendo essa revelação, porque a unção, ela muda ambientes. Onde há opressão, vai trazer liberdade. Onde há tristeza, vai trazer alegria. Por isso que você tem sido abençoado. Você que tem nos acompanhado aqui uma vez na semana ou mais dias na semana, não sei. Mas você está recebendo essa palavra. Então, quando você está cheio do Espírito, até o ambiente ao seu redor, ele é transformado, o seu lar fica melhor, o seu casamento, seus filhos, sua família, esta unção é contagiante, aleluia. E por último,
a unção precisa ser mantida com intimidade. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ou seja, a unção é renovada na oração, na palavra e na obediência. Escute isso. A unção é renovada na oração, na palavra e também na obediência. Porque o azeite, preste atenção, o azeite acaba quando deixamos de buscar. O azeite acaba quando deixamos de buscar. O azeite é a representação do Espírito Santo, da busca de Deus. Então, quem quer viver o poder da unção precisa viver em comunhão com o Espírito Santo diariamente. Não tem como estar debaixo de uma unção sem essa comunhão com o Espírito Santo, que é o agente desta unção, entendeu? Então, busque diariamente a presença de Deus, porque o segredo da unção é a intimidade com o Espírito. Vamos orar? Sabe por quê? Porque o poder da unção do Espírito Santo não é apenas um evento, é um estilo de vida. Tenha um estilo de vida, ande debaixo da unção, como diz a música, pregue na unção, louve na unção, oferte na unção, semeie o seu tijolinho da fé na unção, você vai ver como muda. Então, quando o Espírito Santo unge, ele marca, transforma e conduz. Então, meus amados, sejam cheios do Espírito Santo e você verá o sobrenatural de Deus se manifestando em cada área da sua vida. Então receba. Querido Deus e Pai, renova, Senhor, hoje a tua unção sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte. Espírito Santo, enche-nos do teu Espírito. Senhor, quebra todo o jugo da miséria, o jugo, Senhor, da incredulidade. Libera cura, libera restauração, libera a tua unção para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a glória do Senhor, a unção do teu Espírito Santo possa estar entrando nas famílias, nos lares, na nossa nação, e onde mais estamos chegando com esta palavra, quem está recebendo essa instrução espiritual, seja impactado pelo teu poder e debaixo desta unção possamos estar realmente alinhados, Pai, com o teu propósito para a nossa vida. Debaixo da unção, como Pedro cheio do Espírito Santo, os milagres começaram a acontecer. Pedro agora cheio do Espírito Santo, ali na porta do templo chamada Formosa, o paralítico estava ali pedindo esmola, mas chega o servo do Senhor cheio do Espírito Santo. Ele chega ali e aquele homem pede uma esmola e o teu servo Pedro agora cheio do Espírito Santo diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, em nome de Jesus, Pai. Libera esta unção também sobre nós, sobre o nosso ministério e sobre todos aqueles que se sentem parte dessa grande obra de evangelização, em nome de Jesus. Sejam curados, sejam renovados espiritualmente. A água que nós separamos, Pai, que após a oração se torna um remédio espiritual. Colocamos no altar da oração todos os pedidos que estão chegando, que chegarão ainda hoje ou essa noite. Libera, Senhor, o teu favor sobre os teus filhos e filhas. E milagres extraordinários aconteçam, principalmente a salvação de vidas, para que ainda, por esses dias, milhares de vidas venham se tornar cristãos, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus.
E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!